Olá, a equipe é constituída por mim e por Renata e nós vamos apresentar uma análise de estatísticas baseadas no tema depressão estudantil, utilizando a base de dados, conjunto de dados sobre depressão estudantil. O banco de dados que a gente utilizou foi extraído da página Kaggle e trata de informações relacionadas aos estudantes e seus níveis de depressão. A gente começou com a análise utilizando o arquivo CSV baixado da plataforma e utilizando a opção File, que serve para puxar os dados. Depois disso, a gente conectou os dados a uma data table, onde a gente consegue permitir os dados e ver as tabelas. As variáveis analisadas incluem, por exemplo, o código de identificação do aluno, idade, gênero, nível de estresse, quantidade de horas de sono, práticas de exercício físico, profissão, pressão acadêmica e de trabalho avaliada de 0 a 5, sendo 0 quando a pessoa não sente nada e 5 quando a pessoa sente muita pressão. Média de notas, pensamentos suicidas e se tem diagnóstico de depressão, sendo 0 para não e 1 para sim. No total, essa base de dados teve 27.901 instâncias ou respostas e foram analisadas 18 features ou variáveis. O link para o acesso desse banco de dados vai estar disponível na descrição desse vídeo. Depois disso, a gente gerou um gráfico das estatísticas variáveis para conseguirmos observar o comportamento dessas variáveis. Observamos cada variável com as suas respostas e também baseada no gênero, onde azul seria mulher e vermelho homem. Analisando a variável da pressão acadêmica, por exemplo, nós podemos perceber que todos os respondentes sentem algum nível de pressão, pois não obtivemos nenhuma resposta zero. Todas as respostas foram acima. Conforme o gênero, podemos determinar que os homens sentem maior pressão, pois um grande número dos respondentes do sexo masculino responderam nível de pressão nível 5. Além disso, a média dessas respostas foram 3,141, o que mostra que a maioria dos estudantes sentem uma pressão média. Em continuidade ao arquivo que a gente está aqui, depois de ter realizado as estatísticas das variáveis dos dados de depressão estudantil, nós conectamos a um gráfico de distribuição dos dados da depressão estudantil, para a gente conseguir visualizar como que esses dados se espalham. Então, a gente selecionando aqui, só mostrar aqui, a variável que leva em conta as horas de estudo de trabalho dos estudantes, nós podemos ver que a maioria dos estudantes trabalham mais de 11 horas por dia. Isso, desmarcando a opção Show Cumulative Distributions, que é para mostrar apenas a frequência da resposta para cada resposta. Então, a gente pode ver que a maioria dos estudantes trabalham mais de 11 horas por dia. Dando continuidade, a gente agora vai selecionar a variável de estresse financeiro, onde novamente também a gente pode ver que a maioria dos estudantes apresentam um nível de estresse financeiro alto, ou seja, no decorrer do semestre, das aulas, eles acabam se deparando com dificuldades financeiras e isso acaba gerando um estresse maior no seu dia a dia ali, por causa de ter que dividir o tempo entre trabalho e estudo e também pensar como que a pessoa vai conseguir se manter. Então, a maioria ali, um grande número, classificou como 5 problemas financeiros. Em depressão, nós podemos ver que também, assim como as demais categorias, a maioria dos estudantes apresentam um grau de depressão. Em a pressão acadêmica, vamos subir aqui um pouquinho. A maioria sente uma pressão mediana, assim como a gente já tinha visto anteriormente em outra análise. Então, ali a média, a maioria ficou enquadrada dentro do nível 3. Eles sentem uma pressão de nível médio. Não é uma pressão inexistente, mas também não é uma pressão exaustiva. Então, agora, em pressão do trabalho, temos um valor, a maioria ali entre -1 e 1.
Depois, a gente conseguiu conectar também a tabela de dados a um gráfico Blockspot, que vai mostrar para a gente outliers e a variação dos dados das variáveis. Se a gente for, por exemplo, selecionar então aqui a variável trabalho ou horas de trabalho e de estudo, a gente consegue ver aqui que o gráfico ele mostra para a gente nessa linha amarela a mediana, que foi de 8, mostrando que, em média, os estudantes eles trabalham ou estudam 8 horas por dia. Então, isso significa que 50% dos estudantes trabalha ou estuda mais do que 8 horas por dia e 50% menos. A média aqui ela ficou de 7,157, mostrando que ficou um pouco abaixo do que é a mediana. E a nossa variação dos dados ficou em 3,71%. Depois, a gente consegue fazer também o gráfico de dispersão, que está aqui, conectando também a data table a esse ícone, em que a gente vai conseguir, basicamente, relacionar duas variáveis para a gente entender como que está a distribuição dessas variáveis aí nas respostas, para poder fazer uma relação entre essas duas variáveis. Aqui, então, se a gente selecionar, por exemplo, no eixo X, a variável pressão acadêmica e no eixo Y, a variável estresse financeiro, e também se a gente for filtrar pela cor como índices de depressão que os alunos tenham, a gente consegue ver o seguinte, que os nossos dados eles estão distribuídos de uma forma bem padronizada, bem parecida, mostrando que quem tem pressão acadêmica pode ter tanto um estresse financeiro alto como baixo. Mas pela cor que a gente filtrou aqui como tendo depressão, a gente consegue ver que o 1, que é o índice que as pessoas têm depressão, ele está concentrado muito mais em pessoas, né, em estudantes que tenham pressão de acadêmica e também está concentrado bastante em pessoas que têm um estresse financeiro bastante alto, mostrando que essas duas variáveis podem ser algumas causas para a depressão nos estudantes. Depois, a gente vai fazer, por fim, uma correlação com as variáveis, para entender como que uma variável pode influenciar a outra nesse caso. A gente utilizou a correlação de Pearson, e a correlação mais alta que a gente teve foi de satisfação no trabalho com pressão no trabalho, que foi de 0,771%. Positivo, mostrando que se a satisfação no trabalho é alta, a pressão no trabalho também é alta. Esse dado, para nossas análises desse banco de dados, ele não se mostra muito útil, pelo fato de que, se a gente for aqui numa aba chamada Select Rows, que vai selecionar as linhas, a gente vai conseguir filtrar os dados por linhas. E a gente consegue criar algumas condições para ver basicamente como que a gente vai ter aquela variável ali dentro do nosso banco de dados. Filtrando, por exemplo, então aqui, a variável numérica work pressure, que é uma ali da maior correlação, se a gente colocar ela como maior do que 0, a gente consegue perceber aqui embaixo que dos 27,9 mil dados que a gente tem apenas 3 respostas que são maiores do que 0. O que mostram pra gente que, então, apenas 3 pessoas sentem pressão no trabalho. Ou seja, que apenas 3 pessoas trabalham de todo aquele banco de dados de 27,900 mil pessoas que a gente tem. Então, por isso que, nesse caso aqui, pra gente, essa correlação ela não se mostra muito boa para generalizar conclusões, porque a gente tem apenas 3 dados de um banco de dados que tem quase 28 mil. Mas a segunda correlação que a gente consegue ver aqui, ela é bastante interessante, que é, por exemplo, então a gente tem a pressão acadêmica e o estresse financeiro, que mostra pra gente que se a pressão acadêmica ela aumenta, o estresse financeiro também aumenta. Ou vice-versa, se o estresse financeiro aumenta, a pressão acadêmica também aumenta em um nível de 0,152. O que mostra que, por exemplo, a pressão acadêmica pode estar relacionado aos alunos sentirem problemas financeiros, ou vice-versa.
o estresse financeiro pode estar relacionado a fazer os acadêmicos sentirem pressão nos seus estudos. Uma outra correlação que a gente tem aqui é a de pressão acadêmica com a satisfação do estudo, que foi negativa, foi de menos 0,111, que significa que se a pressão acadêmica é alta ou aumenta, a gente tem uma diminuição na satisfação do estudo. A gente também, né, já utilizando aqui, a gente consegue também ver aqui a parte da Select Columns, que é selecionar alguns tipos de colunas para que a gente consiga ver, basicamente, por exemplo, os dados para uma melhor análise. Né? Então, por exemplo, se a gente selecionar aqui a coluna Academic Pressure e a coluna Depressão, a gente consegue filtrar, basicamente, para ver o seguinte, se os alunos têm pressão acadêmica, quais a gente consegue ver que tem depressão? A gente filtrando assim, selecionando essas colunas, a gente consegue conectar aqui numa data table, em que aí a gente vai conseguir ver basicamente o seguinte: tem pressão acadêmica e quem é que tem depressão. A gente também consegue fazer isso para outras colunas e aí a gente consegue então relacionar basicamente, né, ver ali individualmente as relações entre uma variável e outra, apenas analisando as colunas. Depois a gente também fez aqui um save data para salvar basicamente todo o nosso workflow.